tarde. Bem-vindos a mais uma Conversa Urbana, um programa que tenho o prazer de fazer com o David Pontes há já meio ano e que está também disponível em podcast, nos podcasts do público. Hoje vamos falar de som e de ruído, dos sons da cidade e daquilo que é ruído na cidade ou da cidade e dessa dicotomia em tempos de pandemia também. O ruído faz cidade ou afasta-nos da cidade? Vamos tentar responder, ou pelo menos problematizar, com a Raquel Castro, investigadora no Center for Research in Applied Communication da Universidade Lusófona, diretora e programadora também do Festival Lisboa Soa, Inigo Sanches, investigador no Instituto de Ciências del Património, em Santiago de Compostela, mas a residir em Lisboa, onde é responsável pelo projeto Sounds of Tourism. E, finalmente, Rui Calejo Rodrigues, especialista em Engenharia Acústica, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde é responsável pelo Núcleo de Investigação e Desenvolvimento em Engenharia Acústica. Bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Vou começar por si, Raquel. Enfim, mas interrompam-se, é uma conversa, como já tinha explicado. Como é que a escuta a que a Raquel se tem dedicado como matéria de investigação, nos pode ajudar numa cidade que, para os menos atentos, se apresenta mergulhada em ruído? Como é que nós escutamos quando nos parece que estamos rodeados de ruído e não de som? Bom dia, Ana, bom dia a todos. Ana, obrigada pelo convite para estar aqui, é um prazer estar aqui a conversar. Embora eu acho que todas estas questões são pertinentes, é muito difícil arranjar respostas concretas. Como é que se escuta numa cidade? Para já, acho que é importante perceber que o ruído é altamente subjetivo, não é? Aquilo que é ruído para mim não será ruído para outra pessoa e vice-versa. E, por outro lado, nós muitas vezes tendemos a pensar no ruído sempre vindo de algo que nos é externo ou dos outros, porque é sempre algo que nos incomoda à partida, quando nós próprios somos também agentes de ruído e produtores de som, e portanto eu acho que há sempre uma espécie de equilíbrio que tem que ser feito entre nós e os outros para podermos viver numa sociedade mais equilibrada. Eu devo dizer que as questões do ruído, que apesar de terem marcado um bocadinho o início da minha investigação nesta área, de alguma forma passou-me a interessar cada vez mais esbater essas fronteiras entre ruído e silêncio, entre o que é bom e o que é mau, porque eu acho que o que se procura é de facto uma diversidade em que possamos enfim, sentir-nos integrados. E sentir-nos integrados é podermos também ouvir a nós próprios, aos nossos próprios sons, e não estarmos constantemente a ser mascarados por tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta. Posto isto, como é que se escuta? Não sei, isso é uma pergunta à qual eu ainda não tenho resposta, nem sei se algum dia terei, nem eu própria sei se sou eu mesma uma boa ouvinte, mas acho que é um exercício que acho que pode estar na base de muitas das questões do mundo contemporâneo em vários aspectos, e acho que é importante pensarmos mais sobre isso e as cidades pensarem mais sobre isso, e os gestores públicos, os planeadores, os arquitetos e todas as disciplinas que estão a modelar as nossas cidades terem essa preocupação desde logo. Acho que é fundamental. E isso só acontece de facto quando dedicamos algum tempo a preocupar-nos em identificar os sons que nos rodeiam e a perceber quais é que estão a causar problemas ou não. Embora sem respostas, deu algumas dicas do que é problematizar e pensarmos mais esta matéria, e eu faço um parênteses só para também sugerir o documentário da Raquel Castro, o SOA, que vi e que dá muitas destas pistas, pelo menos leva-nos a pensar em coisas que não tínhamos pensado antes. Está agora disponível na versão mais estendida, como lhe chamou, não é? A série, na RTP Play, chama-se SOA. Dá algumas pistas. Posso interrompê-la, Ana, já que estamos aqui a conversar uns com os outros? Claro que sim. Deixa-me interrompê-la um bocadinho, sem usurpar da palavra. A engenharia acústica, nós temos as ideias muito claras sobre o que é som e o que é ruído. Eu ia lhe perguntar isso, exatamente. Quando o estímulo acústico, chamemos-lhe estímulo acústico, tem significado para o receptor, é som. Portanto, é bom. E o significado pode não ser sempre
aprazível, não é? Portanto, um operador que está com um martelo pneumático a fazer buracos na rua tem que ouvir o martelo, senão não consegue trabalhar. Mesmo para ele é som, embora não seja aprazível. Quando deixa de ter mensagem para o receptor, não é? Portanto, quando prejudica o receptor, passa a ser ruído. Portanto, ruído é sempre uma coisa má. E, portanto, uma das coisas que para nos entendermos um bocadinho nesta conversa, vamos manter um bocadinho essa definição, não é? Som tem significado para o receptor, ruído é desagradável, o receptor não o quer, e, portanto, o som musical de uma discoteca às 3 da manhã é de muito prazer para quem está a usufruir daquele espaço, que não pode ser eliminado, vamos nesse sentido, não é? Tem que existir, faz parte de ser cidade, mas depois, se calhar, há pessoas que dormem ali ao lado e que precisam, que não têm significado nenhum. Inclusive é para os mesmos, não é? Nós aqui no Porto temos situações giríssimas que os próprios utentes do espaço, quando se cansam e depois vão dormir num hotel que fica ali a 3 passos, porque compraram um hotel no centro da Movida, quando estão a dormir já não querem ouvir o som que meia hora antes queriam ouvir. Portanto, esta gestão entre som e ruído é complexa, não é uma questão simples de se resolver, antes pelo contrário, não é? Portanto, som por um lado, ruído por outro, e vamos andar hoje aqui nesta nossa conversa, digamos assim, ao ping-pong entre o que é som e o que é ruído, e quanto som precisamos e quanto ruído devemos evitar. O professor mencionou um exemplo que julgo que está a falar dos turistas, portanto, de quem vai à discoteca, mas que está em lazer, em turismo na cidade, neste caso do Porto. E é uma boa deixa para trazer o Íñigo para a nossa conversa. Se quiser também falar desta dicotomia do som e do ruído, mas introduzindo aqui a problemática dos turistas, portanto, do turismo. Os sons que geram são sons da cidade já? São ruído? São... Pronto, obrigado Ana tamén pelo convite e un placer tamén estar aquí a conversa con a Raquel, ya nos coñecemos, e tamén con o profesor Rui Calexio, que non coñezo, mas coñezo os traballos que ten sido desenvolvidos no Porto, até porque há algún tempo tive a oportunidade de orientar unha tesis de mestrando aquí na Universidade Nova de Lisboa sobre o Jardín de Campo Grande e tamén a influencia tamén dos avións e do gesto, digamos, do tránsito na ambiência sonora desse jardín. Pronto, eu acho que é muito interesante tamén nesta conversa ter 3 perspectivas muito diferentes sobre o que estamos a falar, non é? Ou seja, por un lado, para a engenharia acústica, non? Como o Rui estaba a decir, non? Está muito claro o que é o son e o que é o ruído, non é? Mesmo tamén se nos olhamos para os planos de ruído, non? E para a legislação tamén que gere estas cuestións, tamén parece que está todo muito ben definido, non é? Por encima de unha serie de decibelios, non é? Ruído, por debaixo non é ruído ou non incomoda, non é? E depois tamén, eu acho que a perspectiva tamén da Raquel, tamén que está neste meio camiño entre a investigação, a práctica artística, onde tamén, digamos, o que é ruído é un conceito muito problematizado pelos propios artistas, non é? Que moitas veces tentan ir para alén do son que ouvimos de forma natural para crear outras coisas, non é? E a perspectiva que nós tentamos trazer neste proxecto, que é unha perspectiva máis das ciencias sociais, non é? Da antropoloxía, de geografía, da socioloxía, non? Sobre como é que nós definimos o que é ruído e que non é ruído, non é? Porque moitas veces, cando nós falamos de contaminación acústica, nomeadamente nas cidades, estamos a falar de moitas outras coisas, que moitas veces van para alén da molestia ou dos incomodos acústicos, non é? O sea, o ruído é aquela coisa que pronto, ten de ser eliminada, ten de ser combatida, son aquelas disonancias, aqueles conflictos urbanos que tamén ten de ser controlados, non é? Por tanto, eu acho que é unha discussão fascinante, non é? Por voltar a tua cuestión, non é? Ou seja, se o turismo, non é? Ou, digamos, a sonoridade producida pelo turismo faz parte da cidade, ou quais son, digamos, o impacto, digamos, do turismo nas ambiências sonoras da cidade. De facto, ese é un pouco, digamos, o objetivo geral do proxecto que nos estamos a desenvolver, no cual já levamos traballando desde finais de 2018 en Lisboa e que acho que vamos a finalizar a finais do próximo ano, non é?
E aquí, se quer, há uma outra coisa que nós podemos discutir e tamén gostaria moito tamén de ouvir ao Rui falar disto, ¿no? Porque cando nós estamos a tentar controlar ou as autoridades municipais tentan, digamos, por control, ¿no? sobre o ruido, o barullo da cidade, pronto, ás veces tamén está moito claro, ¿no? Cando unha estrada ou un aeroporto está a emitir o ruido a máis, mas é moito máis difícil como nós medimos, controlamos o que chamase o ruido de vizinhanza, non é? Se non estou dado, non? Certísimo. Por tanto, moitas veces tamén, cando vemos cidades como Lisboa, non é? Que nos últimos anos, sobre todo antes da pandemia, tornouse unha cidade turística, non é? E temos unha problemática do turismo actual que os turistas están a usufruir dos mesmos servicios e infraestructuras da cidade que os propios moradores, non? Moitas veces é difícil tamén distinguir entre cual é o barullo que é producido pelos propios turistas, non é? No cual, por exemplo, no caso dos aeroportos é moito claro, non? No caso do aeroporto de Lisboa, o aumento do tráfico aéreo obviamente ten tido un impacto moito significativo na ambiência sonora dos bairros que están por volta do aeroporto, e acho que a Raquel coñece ben aquela zona, non é? Porque moraste en Alvalade, non é? Mas moitas veces tamén é complicado tamén entender se os turistas son, digamos, os causantes, digamos, de ruido. Mas, obviamente, depois podemos voltar sobre iso. Obviamente, a primeira causa de queixas do turismo a nivel da cidade é o barullo. Eso está comprobado, non é? É a principal queixa, digamos, dos moradores de aqueles centros urbanos turistificados é o barullo. Mas mesmo assim, eu tinha aqui um guião, mas acho que já vou talhar para outra pergunta, porque... Rui, mesmo assim, mesmo sendo a principal queixa, ficamos com a ideia que ninguém coloca de facto esta questão como prioritária, nem quem planeia, quem faz planeamento urbano e decide, e mesmo os próprios incomodados, afetados, nunca indicam o ruído como principal causa de desconforto, ou a maioria. Isto é assim, o que é que, também no seu trabalho junto com municípios, nomeadamente com o município do Porto, como é que vê esta questão? Bom... É uma prioridade, não é? É difícil fazer dele uma prioridade? É uma prioridade. Portanto, há diplomas legais, nós temos em Portugal diplomas legais. Aliás, Portugal teve até algum pioneirismo ao nível da regulamentação do ruído, não tanto em espaços urbanos, mas mais em edifícios. Esta questão de gestão do ruído urbano, digamos, assume uma consciência diferente em termos europeus quando é publicada a Diretiva do Ruído, que é a Diretiva 49 de 2002, que vem, digamos assim, uniformizar a nível da Europa um conjunto de questões relacionadas à gestão do ruído urbano. Vamos chamar-lhe assim para ser fácil, portanto, entramos nos detalhes e depois quem nos ouve vai ter que ir consultar e é complicado. Gestão do ruído urbano, isto como o Inigo estava a dizer, é um bocadinho isto, é querer perceber que quem usufrui do espaço urbano tem que o usufruir em condições aceitáveis da exposição ao ruído. Ou seja, tem que entender que o ruído, o espaço urbano tem uma sonoridade própria, a que nós chamamos um som próprio, não um ruído que prejudica, e é aceitável para quem lá está. Portanto, os instrumentos existem, estão disponíveis, caracteriza-se a sua aplicação por uma certa lentidão, por uma razão simples, não é que os municípios sejam contra, nunca vi nenhum município a dizer, epá, que chatice, agora temos aqui um documento legal que nos vai obrigar. Antes, pelo contrário, está muito próprio daquilo que é satisfazer os cidadãos. Agora, gestão do ruído urbano passa por decisões que algumas delas só têm eficácia a muito longo prazo. Estava-se a falar há bocado, e o Inigo falou e muito bem, do aeroporto. Quando decidimos ter turistas, e foi uma decisão claramente consciente, absolutamente fundamental para a economia do país, para a imagem do país, etc., é claro que não há dúvidas nenhumas que tanto o aeroporto em Lisboa como aqui no Porto passaram a ter, mas muitíssimo mais aviões que o que tinham previsto até agora. E a questão de gestão do ruído é um bocadinho essa, é perceber duas coisas. Até que ponto os aviões nos incomodam? O nível máximo de incómodo dos aviões é quando as pessoas estão a dormir. Ora, legalmente em Portugal não é possível haver movimentos aéreos nas horas de repouso. E quando há, tem que ser uma exceção, inclusive há penalidades para as companhias que o fazem, etc. Reparem, os grandes aeroportos do país têm um sistema de monitorização do ruído que permitem com segurança saber exatamente se estão ou não a ultrapassar os ruídos
nessa zona limite em que não pode haver movimentos do aeroporto. Bom, mas fora dessa zona limite, há os movimentos diurnos que prejudicam efetivamente o espaço urbano. Há, digamos assim, valores limite para os quais os espaços urbanos podem estar vocacionados, e repare, o ouvir um avião não quer dizer que ele incomode quem o está a ouvir. É aqui que reside a grande dificuldade, e depois gostaria de falar um bocadinho com a Raquel sobre isto, da reação psicológica das pessoas ao ruído, que é perceber, nem todos reagem da mesma forma ao avião que passa. Há parte da população que diz que bom, mais turistas. Há parte da população que diz, e há bocado dou o exemplo, chamo sempre o exemplo da primeira semana do Covid, em que fomos todos para casa em março do ano passado, e ficamos todos aterrados que deixamos de ouvir a cidade. Um dos fatores que as pessoas não viam pessoas, isso afetava-as, como é evidente, estavam perante uma pandemia que não sabiam quais eram os limites, contornos, e portanto também isso criava uma situação desfavorável, mas nos inquéritos que temos feitos, a questão do ruído é assustadora. A cidade perdeu a sua sonoridade. Ora, a regra é, para responder à sua pergunta, conseguirmos encontrar uma sonoridade própria das culturas em que estamos, e aí a legislação enquadra perfeitamente. Estamos um bocadinho atrasados em alguns casos, não é o caso de Lisboa, não é o caso do Porto, onde estamos até, digamos assim, a liderar o processo de gestão de ruído urbano. Professor, deixe-me só voltar um bocadinho atrás, e essa questão da gestão de ruído e às vezes as ações de quem gera, não é? De quem faz planeamento urbano e de quem decide, se refletirem muito mais tarde no tempo, e estávamos a falar de aeroportos, dos aviões, mas, por exemplo, a questão da noite, da diversão noturna e dos centros históricos, neste caso estamos mais a falar de Porto e Lisboa, porque são as cidades onde nos encontramos, mas aí como é que é possível, que efeitos práticos têm medições, por exemplo, de um laboratório municipal de ruído? Eu estou a falar... É um instrumento, é uma ferramenta, não é? Portanto, para gerir movida, eu acho que o programa, se fôssemos a falar, devia ser movida só. Nós temos que fazer aqui apenas um bocadinho de movida e depois não falamos mais, não é? Porque senão gastávamos todo o nosso tempo. Realmente muitas das pessoas que nos ouvirão e estarão a pensar em ruído, este é incontornável, não é? Não viverão todas nos centros históricos. Mas eu dou-lhe o exemplo do Porto, que é a favor. E antes de começar a movida no Porto, a Baixa era inacessível. Portanto, nós temos que perceber que tipo de cidade queremos. Era perigosa, inacessível e perigosa. Vamos ser realistas, não havia dúvidas nenhumas sobre isso. As opções de gestão de espaço urbano e não de gestão de ruído, que se decidiram, do ponto de vista urbano, dar crescimento através de uma utilização lúdica dos espaços do centro da cidade, isto que é muito atrativo também para turistas, gerou um conflito. Gerou um conflito porque quem habita nestes espaços tem dificuldade em conseguir aceitar que tenha todos os dias, e não é que tenha dificuldade, qualquer pessoa, não é? Ana, se chegar a casa cansada, quer descansar e tem tum até às 6 da manhã. Eu estou à vontade, que já vivi numa das ruas da Movida. Pronto, e portanto já sabe qual é o... Agora, estes aspectos têm que ser geridos, e na minha opinião foram e estão a ser geridos tanto no Porto como em Lisboa. Vejam as diferentes decisões, até alterações que houve no Bairro Alto em Lisboa, experimentou-se de uma maneira, experimentou-se de outra, porque é preciso fazer coincidir duas posições. Pessoalmente, há mais de 30 anos que defendo uma coisa, que é aquilo que os espanhóis fizeram em Barcelona, nas Ramblas, não é? Tem um exemplo europeu que é para copiar. Muito simples. E o que o Porto está fazendo a movida? Juntar serviços e comércio nas zonas lúdicas noturnas. Tudo funciona bem. Retirar progressivamente, e não se pode retirar por decreto-lei, não é? Ir à Polícia Municipal e agora ninguém habita aqui porque fazemos barulho de noite. Não pode ser assim. As coisas têm que ser progressivamente. E que são feitas e utiliza-se desse progressivo nos instrumentos de planeamento urbano. E, portanto, quando se aplica aqui em Portugal o PDM, os planos de desenvolvimento municipal, tem que ter atenção a esse desenvolvimento, que é favorecer, incrementar a utilização comercial de serviços, e repare, são 3 coisas importantes: comércio, serviços e restauração na zona da movida. Temos que tirar a habitação. Porque depois levanta muitos problemas. Não? Levanta muitos problemas. Ponto final para. Bem, isso é no mínimo uma posição polémica, mas... Há 30 anos que digo isto, não é? Mas olha que tem resultado onde isto se aplica, não é? Onde se aplica tem resultado. Mas pelo menos no Porto a mensagem tem sido outra nos últimos anos, ou antes da pandemia era, com incentivos à reabilitação para a habitação. A ideia enfim, é até com zonas, não é?
fazer o que se fez nas Ramblas. Portanto, se conhecer Barcelona, passa a rua principal, onde tem os bares todos, e numa transversal de habitação não entra ninguém. Ponto final. E tem lá pessoas a dormir. E a cidade do Porto está devagarinho a evoluir, e Lisboa também, a evoluir nesse sentido. Faço engenharia acústica há 40 anos. É muito difícil consignar habitação, quem diz habitação, hotelaria, etc., com um espaço lúdico em que o turista vem para aqui, quer usufruir do espaço exterior. Para estar fechado dentro de um bar, temos a Europa toda, não precisa vir a Portugal, não é? Tem a Europa toda, para estar fechado dentro de um bar até às 3 da manhã, até às 6 da manhã, temos a Europa toda, porque não pode estar cá fora pelo frio. Em Portugal, pode usufruir do espaço exterior. Mesmo quando dizemos que é frio para nós, o turista gosta de estar ao par. E isso é muito difícil de coordenar depois com a habitação nesses espaços. Mas depois se acontece, e não querendo dizer que são só os turistas que vão aos nossos bares e às discotecas e que no fundo usufruem da noite portuense ou lisboeta, mas depois se nos deparamos com uma pandemia ou outra circunstância em que o turismo cai, os bares fecham, essas zonas ficam desertas, não há... Eu gostava de ouvir-vos também, Raquel e Inigo, sobre isto, não sei se... Não, eu acho que concordo plenamente com essa. Acho que aliás, não há, tanto quanto sei, acho que há vários países nórdicos que já aplicam esta ideia de que se deve afastar gradualmente as zonas residenciais, não é só dos espaços de diversão noturna, é também das grandes vias, das grandes zonas de tráfego rodoviário, sobretudo, tentar pôr os serviços primeiros. Porquê? Porque a grande questão do ruído tem mesmo a ver com o nosso descanso, a possibilidade de podermos dormir tranquilamente, que afeta imenso a nossa qualidade de vida, não é? E aí, daí haverem as medições que são feitas no horário diurno e horário noturno, e os níveis serem necessariamente outros. Por isso eu acho que de facto é uma questão de planeamento, mais até do que e o professor Rui Calejo poderá explicar isto com certeza melhor do que eu até, porque ao nível da engenharia e da própria arquitetura, para já as soluções são normalmente ultra dispendiosas e não são eficazes, não se pode pura e simplesmente bloquear todos os sons que estão a acontecer na rua e todas as frequências que estão a acontecer na rua. Elas entram, não há paredes que possam pura e simplesmente bloquear esses ruídos, não é? E por isso tem que ser uma questão de gestão mesmo, de planeamento estratégico, de colocar as zonas residenciais afastadas dessas zonas que nós não queremos que deixem de existir, nem devem, nem podem. É um facto. Lisboa, há 10 ou 15 anos atrás, era assustador andar na Baixa, à noite. Porquê? Porque havia um silêncio aterrador e, de facto, nós não queremos que as cidades sejam silenciosas. É bom que exista ruído, é bom que exista este ritmo constante das cidades, é bom que exista. Eu devo dizer que, em relação à questão do aeroporto, assim muito resumidamente, curiosamente, uma parte da minha tese de doutoramento foi precisamente uma análise comparativa entre dois bairros da cidade de Lisboa, em que um era Alvalade e o outro era Moraria. E eu fiz uma série de questionários a moradores destes dois bairros, que são, em todos os aspectos, completamente diferentes, sobre os sons que os incomodavam, sobre os sons que mais gostavam, sobre o tipo de relação que tinham com a identidade sonora dos seus bairros. E enquanto em Alvalade não era linear, nem toda a gente me disse, e aliás houve até várias pessoas que me disseram que gostavam do som dos aviões, que lhes representava uma espécie de ideia de liberdade, de cosmopolitismo, enfim, tinha uma série de significados que nunca... que não as incomodava assim tanto, não é? Enquanto outras, claro, obviamente que sim. Mas eu até acho que o ruído do tráfego rodoviário acaba por ser muito mais incomodativo, porque em determinadas zonas, e nós sabemos isso bem, é absolutamente constante, ou o ruído, sei lá, dos ar-condicionados, ou são sons que são constantes e que não têm qualquer variação e que muitas vezes mascaram todos os outros, e isso às vezes pode ser mais cansativo até. Por exemplo, na Moraria, a maior parte das pessoas que muitas vezes, que é um traço, o Inigo então saberá isto muito bem, é um traço muito, muito característico da zona da Moraria, não é? O espaço doméstico invadir o espaço
público, não é? A gente consegue ouvir o rádio dentro da casa de uma vizinha, consegue ouvir a televisão, consegue ouvir as pessoas a discutirem, há toda uma... E isto, para todas as pessoas também não é... Nem todas as pessoas consideram agradável, não é? Portanto, há pessoas que não gostam de viver expostas desta forma. Portanto, tudo isto é muito variável e depende muito das pessoas. Agora, que há fatores médicos, clínicos que estão comprovados e que têm a ver diretamente com a saúde das pessoas e que esses devem ser cuidados em relação a esse cuidado mais invasivo e que, de facto, a solução será sempre a um médio e longo prazo e terá a ver com uma questão mais estratégica de planeamento, creio eu. Inigo? Já agora? E até se quiser pincelar já com algumas das conclusões preliminares do vosso trabalho, do Sounds of Tourism. Sí, pronto, acho que tamén este é un tema de discusión fascinante e sobre o cual nos levamos traballando ya algún tempo, tanto dentro deste proxecto Sounds of Tourism como dentro de un proxecto en paralelo que é anterior, que chamase LCS Nights, e que, pronto, onde algunos colegas temos estado a traballar tamén precisamente sobre esta relación entre lazer nocturno, turistificación e gentrificación na cidade de Lisboa. Non é? Pronto, é un tema moito polémico, non é? Porque, como Rui estaba a decir, e un pouco tamén é un dos puntos de partida do noso proxecto, aquí o que estamos a falar finalmente de un modelo de cidade, non é? E o problema que dentro dun contexto de lazer nocturno plantea o ruido non te ver tanto, ou seja, é obviamente unha problemática contemporánea, pero se nós, por exemplo, ollamos a historia por falar de Lisboa, non é? Do Baixo Alto, ou se falamos de Barcelona, a zona o entorno das Ramblas, non? A zona do Raval, o Baixo Gótico, etc. Pronto, o conflicto sonoro, por así decir, nestos espaços de lazer aconteceu sempre, non é? O sea, se nos ollamos para as crónicas do Baixo Alto dos anos 80, etc., onde sempre há ese conflicto entre moradores e usuarios do Baixo Alto, non é? O problema que nos temos detectado na forma como o lazer nocturno tense desenvolvido en Lisboa nos últimos 10 anos, non é? É que, e ten moito a ver con o turismo, mas non só, non é? O sea, aquí nos temos tamén de pensar como nos últimos 10 anos, non é? Lisboa tense tornado unha cidade atractiva para moito tipo de xente, non é? Solamente para os turistas, mas tamén cada vez temos máis expatriados, lifestyle migrants, xente que ve a traballar a empresas de teletraballo, etc. Non é? É unha cidade que tense construído como unha cidade atractiva para, de facto, como tamén está a decir, unha cidade de lazer, non é? Então, qual é o problema que desde o noso punto de vista que o turismo ou este tipo de prácticas representan, non é? Que se antigamente, non, os problemas de convivencia en zonas de lazer nocturno estaba reducido ou limitado aos fines de semana, non é? Hoxe en día son 7 días por semana, non é? E, por tanto, tamén a xente que mora en este tipo de espazos, pronto, obviamente é moito difícil conciliar o descanso, né? O dereito ao descanso como o dereito ao lazer. Né? Recentemente nos publicamos un artigo con un colega geógrafo, Daniel Paiva, dentro do ámbito deste proxecto, no cual falábamos das atmósferas colaterales do turismo, né? Que son, digamos, estas atmósferas que créanse nas margens destes espazos producidos para o consumo turístico. Né? E no caso do lazer nocturno son, digamos, todos estes incómodos do día despois, dos maloseiros, do barullo, etc. Né? Por tanto, aquí, obviamente, há unha estrategia, un modelo de cidade que ten moito a ver con o planeamento urbano, de transformar certas zonas da cidade en espazos de lazer. Non é? Mas, obviamente, eu posso concordar con o que o Rui estaba a decir, de pronto, vamos a deixar os centros das cidades como espazos de consumo, non é? O seja, servizos, restaurantes, bares, discotecas, etc. Non é? Oi, Nico, posso interromper um minutinho só? Sim, daqui a um bocadinho, peço aqui 5 minutinhos, nem tanto. Mas continua. Deixamos só terminar a ideia. Então, podemos seguir este modelo que, obviamente, pode ter digamos, bons resultados en termos de saúde mental, descanso, etc. Né?
Mas se estamos a pensar en cidades que estánse a construir identitariamente para trazer investimentos, persoas, turistas, como é que nós podemos combinar, digamos, ese modelo de cidade, de unha cidade, digamos, que un parque temático, non? Un parque de atraccións, con, ao mesmo tempo, vender, no caso de Lisboa, unha cidade auténtica, vivida, habitada, etc. Non é? Ou seja, e un pouco, e depois podemos falar, digamos, da pandemia, non? Outros traballos que nos fixemos durante o confinamento en Portugal foi precisamente registrar a cidade durante ese tempo, non é? E era unha cosa pavorosa camiñar pelos bairros históricos de Lisboa, o Castelo, estamos a traballar agora aí, Alfama, Morería, etc. E, como o Gui estaba referindo anteriormente, había un silencio aterrador, non é? Sí. Mas o silencio aterrador non era que as persoas estivesen confinadas nas súas casas, cumpliendo as regras do Ministerio de Saúde, non é? É simplemente que non mora ninguén, ou mora moita pouca xente. E esos ruidos, esa sonoridade da cual Raquel estaba a falar, do espacio privado que pasa ao espacio público, simplemente non existía. Non é? Entón, eu acho que, obviamente, a mí me parece moito interesante usar, digamos, o son e a escuta como unha forma tamén de pensar que modelo de cidade queremos, non? Ou seja, se a idea é, e parece que, obviamente, o que se pretende, non é? Unha cidade colocada, digamos, no topo internacional de atractividade turística ou de investimento, ou de atraer fluxos de investimento, tudo ben, non é? Mas non sei, acho que é unha cuestión que, ao mesmo tempo, como conseguimos conciliar, porque, obviamente, unha cosa tamén que nos vimos, e podemos falar depois disso, traballando en Alfama, sobre o impacto da COVID na escena das casas de fado, non é? É que, obviamente, sin turismo non há fado, por exemplo, non é? E así o turismo voltou a Lisboa. Eu já non moro en Lisboa, mas estive en Lisboa esta sexta-feira e a cidade estaba sella de movimentación, non é? Así o turismo voltou a Lisboa, digamos, esquecimos a pandemia e tamén non aproveitamos, non se aproveitou, digamos, esa crisis para pensar outras formas de vivir ou habitar a cidade. Se interpreto bem, já lhe passo a palavra, Rui, se interpreto bem, o Inigo gostaria de um modelo de cidade que conciliasse os dois. Ou pelo menos deixa essa questão, não é? Non, ou seja, eu acho que é moito difícil conciliar as dúas coisas. Ou seja, eu non soportaría morar nunha rúa do bairro alto, non é? Mas tamén é verdade que unha cuestión tamén que o turismo na forma actual en cidades como Lisboa é que obviamente ten ultrapasado a capacidade de carga da cidade. Ou seja, o bairro alto na sexta-feira, cando estive en Lisboa, pronto, estaba cheio de gente, non é? E agora mesmo, digamos, a gente sai 7 días por semana, non é? E entón, o problema, por exemplo, de cidades como Lisboa ou Barcelona é que a propia configuración urbana da cidade ten unha capacidade de carga limitada, non é? E hoxe tamén o observamos nos transportes públicos, nas infraestructuras, non é? O sea, os autocarros que van para Alcántara, para Belén, van sempre sellos de turistas, non é? Os eléctricos van sempre sellos de turistas, non é? E a noite está sempre sella de turistas, non é? E depois tamén, obviamente, o turista, depois hai moitos tipos de turista, non? E hai turistas que van ás Ramblas ou van á Rúa Augusta a tomarse un café e a jantar, mas depois hai turistas que están a procura de sitios menos turísticos, non? Por tanto, pronto, é interesante tamén se nos observamos, por exemplo, unha cidade como Lisboa, eu non coñezo Porto, a área do Porto moito ben, non? Como, por exemplo, nos últimos 10 anos, as zonas de lazer nocturno tense mudado, non? Ten ido gravitando pelo centro da cidade, non? Do bairro alto, que é de Sodré, Morería Intendente, agora parece que é a zona de Xabregas e Marvila, como unha nova centralidade nocturna. Entón, eu acho que é moito complicado como nós conseguimos gerir estas cosas, non? Evidentemente, aí as cámaras municipais ten unha responsabilidade no sentido das licenzas ou licenciamento de apertura de novos locais nocturnos, por exemplo, non? E, de facto, se eu non estou engañado, en Lisboa ahora este plano, obviamente, de trasladar moitas das discotecas ou espaços nocturnos clásicos do Cais de Sodré para a beira do río, non é? Mas era a mesma coisa, non é? O sea, o Beleza que está agora en Cais de Sodré, o mesmo Beleza que a xente fala, aquele icónico Beleza dos Orígenes, pois non, obviamente non é a mesma coisa, ni traz o mesmo tipo de público, non é? Rui,
Gasto-lhe apenas, e acho que vem a propósito do que foi dito, nem 60 segundos. Os modelos de desenvolvimento urbano, que nós chamamos acusticamente sustentáveis, não criam ilhas, não é essa a ideia. Ou seja, dizer assim, toda a gente vai viver para fora da cidade e o centro urbano fica... Não. Felizmente, em acústica é possível fazer uma coisa giríssima, que é ter uma avenida principal destinada ao usufruto lúdico. Essa sim deve ter comércio, deve ter serviços, e portanto é essa que funciona bem, mas nas ruas laterais pode continuar a viver-se e a habitar sem grandes problemas. É um bocadinho o exemplo que foi desenvolvido em várias cidades europeias, só que não se pode fazer tábua rasa e avançar de novo, não é? Portanto, e é um bocadinho aquilo que aqui o Porto tende a fazer com as dificuldades que é mexer no casco urbano, ou seja, não se pode impedir ninguém de dormir nas zonas mais movimentadas, não é? Reparem, nós temos hostel e temos alojamento local nas ruas mais dedicadas, Galerias Paris, não é? Que é uma rua conhecida. Ora, não é muito fácil coordenar todas essas situações. Mesmo assim, repare, dava nota de que a estratégia que se tem vindo a utilizar no Porto, que é a colocação de limitadores de ruído nas casas de espetáculos, nos bares e nas discotecas, tem contribuído para uma redução significativa das reclamações. Portanto, não resolve o problema, já sabemos, não vamos discutir que o limitador resolve o problema, não resolve. Mas reduz muito a infração em termos de produção sonora. Portanto, a regra, ou Inigo, a lógica é não separar, mas não é cruzar, quase que rua sim, rua não. Esta tem movida, a outra não tem. Isso é possível fazer-se, não é? Assim já se percebe melhor, sim. Sobretudo no Porto, que são ruas muito curtas e pequeninas, e a movida são várias ruas, na verdade. Sí, mas se houvesse essa... E depois, obviamente, há outro tipo de medidas que podem ser tomadas, e nós temos refletido sobre isto, por exemplo, no caso de Lisboa, e falando com colegas de outros países, não é? Por exemplo, há uma coisa muito, entre aspas, simples que podes fazer, não é? Para reduzir os incómodos do lazer nocturno, que não tem muito a ver, ou não tem necessariamente a ver com o que acontece no interior dos bares ou das discotecas, sino o que acontece na rua, não é? Exatamente. E, obviamente, que, por exemplo, alargar o funcionamento do transporte público, não é? Que evita que muita gente tenha de ficar na rua até apanhar o primeiro comboio ou o primeiro metro para voltar às suas casas, não é? A gente que non mora no centro da cidade, non é? E iso, por exemplo, que ten sido feito en Barcelona, en Londres, en Berlín, onde funcionan, digamos, 24 horas os transportes públicos nos fines de semana, por exemplo, unha medida que podría evitar que a xente ficase moito nas ruas, non? Mas tamén é complicado, xa como nos países do sur de Europa, na España, en Portugal, estamos a vender, por un lado, o país de festa, de sair a noite, de curtir da rúa, de bom tempo e tal, e unha cidade habitável, amigável para as familias, non é? Porque depois tamén, obviamente, agora a esta idea tamén de, pronto, temos de poboar o centro da cidade de novo, non é? Porque, pronto, o centro da cidade ficou apenas con alojamento de curto tempo, non? Por tanto, o sea, eu, obviamente, a gestão do ruído nesse tipo de contexto é muito complicada, não? E aí imagino que, obviamente, como fui a dizer, há experiências, não, que funcionam e que temos também de explorar. Deixem-me voltar um bocadinho então à gestão de ruído e às regras. O Rui estava a falar-nos das diretrizes que atualmente estão em vigor na Europa de 2002, mas há novas diretrizes, ou uma nova diretiva que estaria para sair por agora, não é? Que mudanças é que são expectáveis? Como é que está esse... Portanto, esta diretiva, a partir do momento em que foi publicada, praticamente entrou em revisão, pelo menos do ponto de vista técnico, não é? Portanto, como sabe, as diretivas têm um conteúdo político importantíssimo, não é? Porque dependem de opções políticas. E, basicamente, que repassam 20 anos sobre a diretiva, há aqui 3 direções que me parece, não é? Eu digo isto com as ressalvas que são necessárias, que vai evoluir uma nova diretiva que poderá aparecer a breve trecho. Das discussões que tenho assistido, vejo discussões em 3 sentidos. O primeiro sentido tem a ver com uma menorização dos mapas de ruído, que são aqueles documentos muito importantes que nós hoje em dia fazemos para a gestão de ruído urbano, e passamos a ter sistemas de monitorização contínua, ou seja, para que o cidadão possa facilmente ir a um site e possa definir o percurso que ele faz, por exemplo, de lazer ao fim de semana, a pé, de bicicleta, e saiba a que exposição está e se aquilo é vermelho, se é laranja, se é verde, se é bom, se é mau. Mas quer comprar uma casa em determinada zona,
pode rapidamente saber qual é a média da produção de ruído do último mês, do último ano. Já há cidades que têm estes sistemas disponíveis e, portanto, não é nada que seja... uma das evoluções. A segunda evolução que me parece que vai acontecer tem a ver um bocadinho com a questão do o fator número 1 de gestão de ruído urbano, e agora saímos da Movida, portanto encerramos a questão do turismo, é a circulação de veículos. Ponto final, parágrafo, não é? Portanto, a circulação de veículos faz elevar os níveis médios da exposição ao ruído do cidadão, que, como a Raquel há pouco dizia, nós nem nos apercebemos, só quando é o efeito, nós chamamos de efeito ar-condicionado. Estamos um dia inteiro debaixo do ar-condicionado e não nos queixamos, só nos queixamos quando desliga. Que coisa assustadora, não é? Mas quando estamos a sofrer, não nos queixamos porque o nosso organismo, eu não sou médico, mas as coisas são assim, reage psicologicamente, digamos, abstendo-se de reagir negativamente, mas estamos a sofrer, estamos em esforço intelectual para isso. Eu penso que a Raquel nos pode depois explicar muito bem qual é a reação humana, digamos assim, a ruídos desagradáveis. Ora, nós no espaço urbano estamos, como eu dizia há um pouco, nós criamos aqui um conceito que é o conceito de cífrago. O que é que isto quer dizer, cífrago? Vem da palavra náufrago e a palavra fomos nós que a construímos, deve estar semanticamente cheia de erros, mas acho que diz aquilo que nós queremos dizer, que é basicamente isto. O náufrago é alguém que perdeu a nau, o cífrago é alguém que perdeu o silêncio. E nós, habitando os espaços urbanos, perdemos o silêncio. Perdemos o silêncio. E temos que evoluir. Ora, eu julgo que uma segunda orientação da diretiva vai nesse sentido, de favorecer as quiet areas, são áreas que, além de silêncio, áreas de espaço urbano, possam ter ou fazer reviver a naturaleza ou a naturalidade dos espaços urbanos, do ponto de vista biológico também, e, portanto, é um espaço que deve estar acessível, diz-se, a cerca de 20 minutos a pé de qualquer cidadão que vive em espaço urbano. Portanto, é um desafio brutal. Portanto, eu acho que a diretiva vai nesse sentido, tirando até partido da redução do ruído que os veículos elétricos têm, às vezes até perniciosa, a muito baixa velocidade, até podem gerar acidentes, não é? E atropelamentos, porque nós não os ouvimos, estamos habituados a ouvir, não é? Nós, reparem, nós atravessamos uma passadeira com uma reação auditiva. Não, quando atravessamos sem ser em passadeira, é mais a reação auditiva do que propriamente a visual. Ora, essa redução há de ser uma das linhas orientadoras da nova diretiva. E a terceira linha, para terminar, dá-me a sensação que vai passar sobre as estratégias ligadas aos planos de desenvolvimento municipais. É claríssimo que só é possível gerir ruído urbano com decisões urbanas tomadas muito a montante, porque depois não se pode chegar lá, tirar as pessoas, tirar as casas, fazer as casas. Não é possível. Quando temos, dizia há bocado o Inigo, não há novos espaços urbanos quase já nesta Europa. Nós em Portugal, estes últimos PDMs quase que impediram que os limites urbanos crescessem. Trabalhe-se dentro porque senão vamos criando donuts, não é? Chamadas cidades donuts. Esta não serve, fazemos mais longe. Esta não serve, fazemos mais longe. Ora, esta terceira linha parece-me a mim, são opinião pessoal, mas das discussões que tenho ouvido falar, vão nesse sentido de fortalecer os instrumentos de planeamento com medidas modeladoras e, digamos assim, que permitam garantir ou diminuir a exposição ao ruído dos habitantes desses espaços. Professor, e essa diretiva já deveria estar, já era para termos em vigor, é isso? Está atrasada por causa da pandemia? Pois, isto, digamos assim, entre técnicos, penso que já se esperava que acontecesse uma revisão mais cedo. Bom, a verdade é que não aconteceu. Eu pessoalmente não conheço sequer um documento ainda protótipo, não é? Portanto, há ideias que têm vindo a ser discutidas nos diferentes congressos. Eu penso que vai ser incontornável haver alterações e repare depois todas as legislações nacionais, que depois há aspectos técnicos que estão em cima da mesa, como por exemplo, como avaliamos a incomodidade, não é? Porque estamos noutro cenário, não é? Portanto, nós estamos a falar de gestão do ruído urbano, mas há outros níveis de exposição ao ruído, que é os chamados ruídos patológicos que geram incomodidade e depois até mais elevados os que geram surdez. Nós não estamos na surdez, não estamos ainda no incómodo, estamos apenas na exposição ao ruído urbano normal, que é aquele ruído que ainda não entramos nisso, que do ponto de vista médico, atenção, não estamos a falar do ruído que produz surdez. Estamos a falar do ruído urbano a que nós estamos expostos e a lista de doenças
stress, problemas cardíacos. Eu agora tenho aqui a lista à frente, vou-me abster de a ler, porque depois não a consigo justificar. Portanto, isto é a medicina que me diz. É o ruído a que nós estamos expostos no dia-a-dia. Temos que nos inibir, temos que sair deste afogamento em que estamos e temos que ter espaços onde possamos respirar silêncio. Mas ia dizer que a expectativa é que seja a breve. Da diretiva, a expectativa vai ter que acontecer, é inevitável. Porquê? Porque há 20 anos de evolução em termos de gestão do ruído urbano. E há que fazer, digamos, transportar para a legislação toda essa experiência que é a 3 velocidades completamente diferentes. É os países que ainda não chegaram lá, os países como Portugal que estão no caminho para, e os países como outros países da Europa, ou cidades, isto é mais cidades, que já estão avançados relativamente à diretiva, não é? Portanto, a Europa está a 3 velocidades em termos de exposição ao ruído, na minha opinião. Ok. Não sei, e depois, transpondo para legislações nacionais, estamos a falar da Lei Geral de Ruído, que terá que... Pronto, nós aqui temos uma diretiva, pois, necessariamente, temos aqui o Decreto-Lei 146, que foi o que transpôs a diretiva, mas repara, o 146 é de 2006, não é? E depois temos o Regulamento Geral do Ruído, que é o grande, digamos, documento chapéu de tudo isto, que já teve muitas alterações e está até a necessitar de ter alterações, e que vai ser alterado necessariamente, até penso esse sim, antes de haver... Agora são questões de gestão política que eu, não, eu pessoalmente esperaria que a diretiva viesse, ou que se decidisse que não vinha, para alterar o regulamento, que nós em Portugal já fomos... O anterior documento, o regime legal sobre poluição sonora, foi mais avançado do que o que era expectável, entretanto sai a diretiva. E tivemos que voltar atrás para corrigir uma série de coisas. Portanto, aqui se calhar valia a pena, porque nós não estamos, do ponto de vista legal, não estamos mal. Há uns ajustes técnicos, umas coisas a fazer, mas há mais, acima de tudo, a possibilidade de usarmos os instrumentos e de os aplicarmos. Eles estão disponíveis. Já que estamos a falar de uma nova diretiva, de novos instrumentos, de outra forma de olhar para a questão, e correndo o risco de voltar ao nosso início de conversa, queria perguntar-vos sobre esta questão da medição, da forma de medir ruído. Se é o volume, não é? Dá-me ideia, por exemplo, atualmente olha-se mais, ou as entidades olham para o volume, para os níveis sonoros, corrija-me se estiver errada, mas há outras questões que investigadores como a Raquel, o Inigo vão falando, que têm a ver com as paisagens sonoras, que olham para uma série de outros fatores. O que é uma coisa e outra? Qual é a diferença principal? Basicamente, e aliás, o Rui, toda a conversa que estamos aqui a ter, eu acho que gira em torno de exatamente isto. Estamos a falar de uma questão de qualidade, não é apenas quantidade. Em relação, eu não conheço a nova diretiva, não li, mas... Não saiu, Raquel, desculpe. Não há, que não existe ainda. Não existe, ou esse esboço, digamos assim, mas aquilo que estava a referir e que eu acho que é importante referir é que as leis de ruído contemplam aquele ruído que nos causa surdez, não é? Que está dentro dos nossos limites de audição. E existem todos os outros, olha, como por exemplo os ar-condicionados, todos os ruídos de baixa frequência que nos afetam. Eu, por acaso, estive em contacto com um grupo de investigação médica que existe em Portugal e que tem vários artigos publicados em revistas científicas que investigam uma doença chamada doença vibroacústica, que tem a ver com a exposição prolongada a um ruído de baixa frequência, como o que está presente num autocarro, num avião. E vou contar só uma história muito curiosa, que não é segredo nenhum, mas que eu acho que é muito interessante para as pessoas perceberem a dimensão da questão. Este grupo de investigação, liderado por um médico, Nuno Álvares, e agora estou a ter uma branca, não me estou a lembrar do nome completo, mas eu entrevistei uma física acústica chamada Mariana Alves Pereira, que me contou diversas histórias, inclusive como é que esta investigação surgiu. Nos anos 70, este médico era médico da medicina de trabalho no aeroporto de Lisboa, e um dia estava com o avião a trabalhar na pista, vários trabalhadores à volta, e há um dos trabalhadores que começa a caminhar em direção à hélice, e há outro que o agarra. Portanto, um dos trabalhadores começou assim meio enlouquecido a caminhar em direção à hélice, foi agarrado pelo outro, e ele perguntou: olha, o que é que aconteceu aqui? Ele disse: olha, não sei, mas o ano passado houve um que não teve tanta sorte e morreu. Ele começou a investigar, começou a perceber que estes trabalhadores tinham 10 vezes mais epilepsia, 10 vezes mais doenças cardiovasculares, começou a tentar perceber a relação. E o que é que acontecia? Os trabalhadores que tinham fones de proteção, que os protegiam precisamente das frequências audíveis e não dos infrassons,
e, portanto, aguentavam mais tempo com o avião a trabalhar, eram precisamente estes que tinham estes graus de doença mais elevadas. Desde então, eles têm analisado uma série de casos de pessoas que estão expostas a este nível de ruído que está em todo lado e que é impossível, a não ser com um planeamento estratégico, como referiu o Rui, não é possível bloquear e retirar das nossas vidas, e que de facto causa graves problemas de saúde. Pronto. E em relação à questão da paisagem sonora, eu acho que o que nós estamos aqui a falar, a paisagem sonora é um termo que surgiu dentro da Escola de Ecologia Acústica e que se refere a tudo aquilo que nós ouvimos e coloca o ouvinte e a nossa percepção no centro, não é? Surgiu esta escola, rapidamente começou por categorizar os sons entre sons que são de baixa fidelidade, sons de alta fidelidade, referindo-se a tudo o que são critérios qualitativos e que estão na base deste pensamento. E que eu acho, e aliás acho que isso tem sido uma discussão, e daí as coisas, o pensamento mesmo a nível da engenharia, e eu acho que isso é bem presente nas palavras do Rui, esses critérios qualitativos cada vez mais estão a ser incorporados nessa análise do ruído das cidades. Não basta apenas medir os níveis, não é? É importante de facto, mas é importante pensar, porque na verdade muitas vezes a questão do ruído tem a ver com um lado de impotência que nós temos. Nós estávamos aqui a falar do som das discotecas e dos bares. Muitas vezes estes espaços são construídos e têm isolamento acústico e até têm uma série... O problema depois está nas ruas, as pessoas saem dos bares, fazem... E essa questão que tem a ver com o comportamento humano, que aí como é que não é a engenharia que vai resolver, não é? Quer dizer, como é que se resolve esta questão? Porque esta questão é um dos principais fatores de incomodidade, tem a ver com uma questão de educação cívica, de cidadania e de consciência coletiva, e que só com educação, campanhas de sensibilização e uma série de outras ferramentas, eu acho que pode ser trabalhado. E escutando, não é, Raquel? Voltando mais uma vez ao início, se cada um de nós escutar e perceber o que afeta o outro, não é? A questão do tal... Quer dizer, não deveria ser por exemplo, mas é uma questão de civismo, como diz, não é? É uma questão de cidadania, eu acho. E acho que, para mim, as questões do som e do ruído têm muito a ver com isso também, não é? É uma questão de consciência coletiva, de nós percebermos que fazemos parte de um coletivo e que aquilo que nós, enfim, manifestamos afeta todos uns aos outros, e, portanto, isso já é uma outra questão, não é? Já vai para lá dos níveis, já vai para lá da engenharia, já vai para lá já claro. São outras esferas. O nosso tempo está infelizmente a caminhar para o fim, mas eu queria perguntar-vos, e sem prejuízo de se quiserem acrescentar alguma coisa que não isto, mas qualquer um dos três tem experiência lá fora, ou a viver lá fora, ou a investigar, ou enfim, nesta área, de vivência ou profissional nesta área. Então eu queria perguntar-vos que paralelo fazem entre outras cidades por onde passaram. Claro que os tempos são diferentes, mas com aquilo que se vê nesta matéria no Porto e em Lisboa, por exemplo. Não sei, quem quer começar? Inigo, pode ser? Está em silêncio há algum tempo, não sei se Barcelona, se outra referência. Pronto, eu morei em Lisboa nos últimos 10 anos, portanto, a minha experiência mais recente de morar numa grande cidade em Lisboa. De Lisboa eu vim a morar para Santiago de Compostela, que é uma cidade muito mais pequenina, que tem muitas quiet areas, das quais o Rui falava, de uma forma muito natural, não é? Porque é uma cidade que tem cuidado muito as áreas verdes dentro da própria cidade, e uma cidade também onde, por exemplo, o turismo concentra-se muito na parte histórica, né? Portanto, é muito interessante o que o Rui estava, quando o Rui estava a falar, eu estava a pensar na minha experiência cotidiana aqui em Santiago de Compostela, como, efectivamente, uno entra no centro histórico, está cheio de turistas, de peregrinos, desta actividade na rua, mas basta sairse un poquinho de aí, caminar un centenar de metros e entras, digamos, en áreas moito máis tranquilas, moito máis residenciais, ¿no? Onde há unha, digamos, separación moito grande entre a parte, digamos, de lazer e a parte do descanso, ¿no? Mas é verdade que tamén, pronto,
a pandemia tamén trouxe tamén como que parte desta actividade tamén reducese a súa actividade, non? Por tanto, eu penso, por tentar responder a túa pregunta, ¿no? Que na actualidade, eu acho que estes problemas os quais nós estamos a discutir aquí son comuns a moitas cidades, sobre todo do sur de Europa, ¿no? Que os países do norte e outra escena, ¿no? Mas eu, toda esta cuestión que nós estamos a discutir sobre o impacto, digamos, do turismo nos centros históricos das cidades, acho que nós podíamos aplicar, falar nos mesmos termos, se estivéssemos a falar de Madrid, de Barcelona, de Roma. O Iñigo também fez trabalho de investigação, julgo que nesta área, em Barcelona, certo? Sim, mas foi... Já vão há alguns anos, é isso? Sí, acho que foi hace máis de unha década, portanto. Mas o que nós estamos a ver en Barcelona tamén un bocadiño, tentamos tamén percibir un pouco de que forma a mudanza, sobre todo post-olímpica na cidade, non é? E tamén mudou tamén as paisagens sonoras tamén do centro do centro histórico tamén da cidade, non é? E tamén nos deparamos con esta dificultade tamén que, pronto, eu non me vou estender porque acho que o que eu quería decir ya a Raquel lo diz moito ben, non é? Que eu acho que nos precisamos máis traballos, máis equipas interdisciplinares nos quais estas perspectivas máis cuantitativas, non é? Que traballos como os do Rui trasen a esta discusión podan ser complementares a aproximacións máis cualitativas, non é? Porque eu traballei 8 anos no bairro da Morería en Lisboa, non é? Que é un bairro moito barullento, con moito bullicio, con moito ruido, mas é un ruido se callar no molesto, non é? O sea, o ruido das persoas falan alto, há moita vida na rúa, e depois tamén é interesante como, pronto, a medida que as persoas ten ido saindo do bairro, non? E o bairro foi ficando máis silencioso, non? Máis tranquilo, porque, pronto, há menos persoas a morar, os negocios están a fechar, a sensación de inseguranza tamén aumentou moito, non é? Por tanto, tamén está relacionado de como nos conseguimos repoboar, digamos, os bairros de cidades como Lisboa e o Porto nunha escala tamén que permita, ¿no? Digamos, a convivencia, ¿no? Tamén concordo con a Raquel que tamén que a nosa actitud perante o ruido é unha cuestión de cidadanía, non é? Rui. Em 30 segundos estou a olhar para o relógio e também para não atrapalhar os nossos ouvintes. Não, mas estendemos 1 ou 2 minutos para eu tenho vos aqui, ouvir. deixaria para o final a Raquel, as senhoras têm sempre um lugar privilegiado, como eu faço. Eu ainda tenho uma questão. Pergunta da praxe no programa ainda para vocês. Pronto, então nos meus 30 segundos, eu tenho experiência um bocadinho por todo o mundo, não como professor universitário, mas como projetista. Tenho obras desde Macau ao Brasil, e muito espalhadas por toda a Europa. Aquilo que eu vejo, de facto, há cidades mais avançadas do que o que nós fazemos em Portugal. Eu conheço bem o Porto. O Porto tem disponíveis praticamente os instrumentos que se encontram em todo o lado. Tem uma grande preocupação em gestão do espaço urbano. A gestão dos mapas de ruído tem sido feita de forma inovadora, com uma classificação de áreas protegidas ligadas aos espaços ajardinados. Tem um regulamento de movida onde as questões de ruído estão centrais relativamente ao incómodo para as pessoas que vivem, e dispõe de um laboratório. O laboratório não resolve nenhum problema, mas permite evitar muitos, que é, de uma forma clara, sem dúvidas nenhumas, dizer isto está ou não dentro dos valores regulamentares que são adequados. A noção que tenho, e acompanho a Câmara do Porto há muitos anos, passou-se de uma situação de discussão contínua para uma situação de decisão contínua, o que é muito bom, quer dizer, decide-se, está bem, está mal, e tem-se vindo a resolver, penso eu, que muitos dos problemas de gestão do ruído urbano, no bom sentido, claramente. Ainda assim, julgo que temos o regulamento novo da Movida, não é? Suspenso. Está por outras questões que não têm tanto a ver, até porque, entretanto, a questão da pandemia veio alterar muito toda a lógica do que estava a ser feita e as coisas têm que ser adequadas. Eu refiro-me sempre a pré-pandemia, não é? Portanto, nós temos que falar um bocadinho no que aconteceu durante os últimos 20 anos. A pandemia, não sabemos como é que vamos conseguir reagir, ninguém percebe o que é que... Não é possível prever o futuro. E, portanto, é preciso usar bom senso com o que se passa agora, não é? E, portanto, eu penso do que tem acontecido na cidade do Porto. Dou o exemplo da Queima das Fitas pré-pandemia. Nós tínhamos 300 reclamações e agora temos reclamações, mas não é possível ter uma festa até às 6 da manhã e ter alguém que vive a 50 metros, não é?
Ali não consigo chupar. Eu, se tivesse, digo isto muitas vezes e termino, se conseguisse fazer como faz aqui a Lipor, que tem um caminhão que vai buscar o resíduo e depois vai queimar, se eu pudesse fazer isto para o ruído, eu era um homem felicíssimo da vida, não é? Porque eu parava à porta dos sítios que fazem barulhos, chupava o ruído e não incomodava mais ninguém, e depois lançava no mar ou ali no alto de uma montanha ou qualquer coisa. Mas não consigo fazer isso e, portanto, não tenho ainda essa possibilidade e penso que ninguém. As cidades são complexas, não é possível. E há um fenómeno de importância física que o impede naturalmente, ou então temos que contrariar todas as leis da física e, portanto, não é possível. Raquel, esta experiência lá por fora e esse paralelo. Sim, pronto, eu ultimamente tenho viajado muito por diferentes países nórdicos, né, em trabalho, e uma das coisas que tenho constatado e que eu acho surpreendente, por exemplo, chego a Copenhague ou Oslo, que são cidades ultramovimentadas, mas muito silenciosas em comparação com aquilo que nós estamos habituados, e eu acho que tem muito a ver com a mobilidade, não é? E pronto, nós estamos aqui a focar, volto a dizer, muitos sons da movida, e é verdade que é um facto de grande incómodo para a generalidade das pessoas, mas eu acho que as cidades, Lisboa, voltando ao exemplo de Lisboa, que cresceu exponencialmente nos últimos anos, o sistema de transportes públicos tem que acompanhar, e cada vez mais sistemas de transportes públicos sustentáveis que não produzam menos ruído. E, por exemplo, agora a questão das ciclovias em Lisboa tem sido altamente polémica, com a promessa de que vão acabar com elas. Eu espero que não. Espero que continuem e que aumentem e que, sobretudo, sejam desenvolvidas no sentido de se tornarem práticas e que as pessoas possam... E que os carros no centro das cidades possam ir desaparecendo e que se torne viável, e que não sejam só as bicicletas, que sejam os transportes públicos, enfim. A questão da mobilidade urbana é uma coisa que eu acho que nos países nórdicos, que eu ultimamente tenho presenciado mais e que me parece uma diferença notória, eu acho que é central e é fundamental trabalhar essa parte. Culpa minha, entre aspas, levar a conversa um pouco mais para os ruídos da noite, talvez porque já tínhamos falado várias vezes da mobilidade e dos carros aqui nas conversas urbanas, não com foco no ruído, é verdade. Mas sim, a mobilidade será, pronto, uma das principais fontes de ruído que estamos expostos, não é? A última pergunta, acho que não vos adiantei que ia fazer isto, mas é uma assinatura do nosso programa, que é perguntar-vos se tivessem uma varinha de mágica, podiam mudar qualquer coisa na vossa cidade, ou na cidade que entendem como vossa agora, ou do coração, o que é que seria? Portanto, não tem a ver com, não precisa de estar relacionada com o ruído, pode ser qualquer coisa. Eu gostava de ter uma varinha mágica, porque acabei já de revelar, não vou revelar, era poder levar o ruído num caminhão, não é? E guardá-lo em qualquer sítio. Isto é mesmo mágico, porque é impossível fazer-se isso, não é? Mas se quiser ligar isto à prática, isto é um bocadinho nós podermos usar o ruído quando ele faz falta, e às vezes faz falta ruído, e não o usarmos de forma, digamos, gratuita. E usa-se em espaço urbano muito ruído de forma gratuita. Vamos reservar o ruído para quando de facto ele faz necessidade. E estou a falar desde os sinos da igreja, às grandes festas musicais, aos grandes comícios, se quiser um espetáculo desportivo no centro da cidade, não é? Devemos reservar o ruído para essas situações. As outras, que são gratuitas, não vale a pena. Raquel ou Inigo, não sei, quem tiver já a resposta. Eu posso avançar. Eu pronto, gostava que as cidades basicamente fossem devolvidas às pessoas, que os espaços públicos não fossem mercantilizados, vendidos, explorados, e que servissem para agregar e não para excluir, e enfim, que de facto fossem pensadas para as pessoas que habitam nelas e não pensadas em função de interesses económicos, e é isso. É isso que eu gostava. Inigo? Pronto, acho que a Raquel tamén está a valer o meu pensamento. O meu comentario ia nesse sentido, non sei, eu tamén gostaría, digamos, de vivir en cidades que fosen máis inclusivas, menos desiguais, e que tivesen unha escala máis humana, non é? Eu acho que, en certo modo, esta aspiración de cualquier cidade convertirse en unha cidade global, non é? Un imán, non é? De gente, de dinheiro, de capital, etc., en certo modo está a afastar as persoas dos centros das cidades, das propias cidades, e están a tornar as cidades lugares cada vez menos interesantes para
estar, para habitar. Todas questões complexas, mas se houvesse a varinha mágica, não é? Estamos a falar em magia, pronto. Algumas esperemos que não. Algumas esperemos que não sejam, e as cidades são tão belas como complexas. Obrigada aos três por terem aceitado o convite mais uma vez. Foi uma belíssima conversa, não se esgotava aqui, mas fica para outra ocasião. As conversas urbanas voltam daqui a 15 dias com o David Pontes. Obrigada por nos ter acompanhado e até à próxima.